Matéria grosseira, densa, nada mais é do que átomos todos juntos formando moléculas, e isso faz parte da composição de toda a nossa estrutura de tudo no universo. Cada átomo ligado com outro átomo forma uma molécula, ou seja, existe uma construção contínua de uma coisa ligando a uma outra coisa, uma célula com uma outra célula para poder formar os tecidos. E nós também. Nós somos uma entidade que precisa estar conectada para estar nessa rede cósmica que permeia todo o universo. O universo é como se fosse uma grande teia de manifestações energéticas e cada manifestação possui uma dimensão, possui uma consciência e isso permeia todo esse universo. Todas essas energias, toda essa energia que compõe essa grande teia, essa grande estrutura do universo, por ela sempre flui uma energia de carga neutra, por vezes cargas positivas e também negativas. Por quê? Porque na atomicidade, no centro do átomo, nós temos cargas neutras e nós temos cargas positivas. À volta, nós vamos ter cargas negativas. Então, isso faz parte da tríade do processo energético que compõe as estruturas do próprio universo, da própria natureza, né? Então, essas mesmas cargas vibratórias nós também temos no nosso corpo. O lado direito, ele representa o lado yang, ou seja, o polo positivo, e o lado esquerdo, o lado yin, feminino, né, que é essa carga negativa. Essa carga negativa e essa carga positiva, elas possuem no meio delas, no centro, onde flui uma energia que compõe essa estrutura da tríade, que é uma carga neutra. Essa carga neutra, então, ela corre pela coluna vertebral. É isso que se chama de alinhamento dos chakras. Quando os chakras estão alinhados, a energia neutra consegue fluir desde o topo da cabeça até a base da coluna. Esse é o alinhamento dos chakras. Uma coluna bem alinhada significa que os chakras estão bem alinhados. Um problema de coluna, como uma lordose, uma cifose, um problema qualquer num disco da coluna vertebral, problemas de postura dessa coluna vertebral que não fique verticalizada, já representa que esse tubo central, que é um tubo central energético, sutil, etérico, possa estar com alguma obstrução. Quando isso ocorre, então aí nós vamos ter o desalinhamento destas energias. Elas, como estão desalinhadas, elas vão comprometer o posicionamento dos chakras. Nós temos 7 chakras principais, cada um deles associado a 7 glândulas principais do nosso sistema endócrino. Eu sou especialista, uma das minhas especialidades é nesse estudo. Por quê? Porque desde criança eu conseguia ver a aura, consigo ver a aura, consigo ver os chakras, não entendi o que estava acontecendo comigo, resolvi ignorar isso por um bom período, porque era muito pequeno, isso foi 7 anos de idade. E lá pelos 14 anos, quando estudava sobre religiões, encontrei um livro hinduísta sobre a religião hindu e também sobre o budismo, e foi aí que eu percebi que, afinal de contas, aquilo que parecia uma anormalidade ou aquilo que parecia que eu era um ser estranho dentro do contexto social, entre aspas, normal, porque as pessoas não comumente, como se sabia, não tinham essa habilidade. Isso fez com que eu também achasse que tinha alguma coisa estranha comigo, né, de fato, porque eu era diferente dos outros. Aliás, todos nós vamos nos sentir estranhos na relação com os outros em algum momento da nossa vida. Para mim foi, vamos colocar isso multiplicado por 100, né, por conta dessas minhas habilidades que eu nasci diferente do ordinário do ser humano, né? Então, como consequência, eu percebi que, afinal de contas, eu não era estranho, que não tinha nada de errado comigo, apenas era uma habilidade que eu tinha. Habilidade essa que se chama de percepção extrasensorial. Ela está além dos 5 sentidos sensoriais. Chakra de base, olfato; segundo chakra, paladar; terceiro chakra, visão; quarto chakra, tato; quinto chakra, audição, né? Então, o que é a intuição? O que é a percepção extrasensorial? É a soma total dos 5 sentidos no seu estado mais sutil. Então, aí nós vamos ter a percepção extrasensorial, que é o que eu chamo de inteligência intuitiva,
que é a capacidade de poder intuitivamente fazer uma leitura, uma interpretação das energias das pessoas. Isso é chamado, em alguns outros conceitos, né, dizem que são seres que são de cristal e são seres que são índicos, né? A minha vertente é a vertente cristal. Por quê? Porque o cristal, o ser que é cristal, ele consegue sentir a alma, a essência, fazer uma leitura, uma interpretação, ele consegue pegar o registro acástico, consegue pegar todo o processo de desenvolvimento da pessoa, aquilo que está conflitando no seu desenvolvimento, como está a sua estrutura energética e o que é que está contribuindo para alguma disfunção nisso, que pode estar gerando algum tipo de patologia, algum tipo de doença, como também explicar os motivos pelos quais aquela doença se manifesta naquele corpo, aquele padrão de comportamento que está tornando os seus relacionamentos doentes está contribuindo para aquilo. Portanto, é uma habilidade que eu nasci. Então, eu, a partir dessa minha percepção, estudei tudo sobre isso, sobre esse universo das energias, e me interessei por isso. Por quê? Porque eu via a energia, né? Então, eu lembro que quando eu estudei, e Albert Einstein dizia lá que tudo no universo era energia, eu disse assim, nossa, eu preciso entender como é que essa energia funciona. Então, dentro desse universo de energias, as energias elas possuem vibrações, elas estão em escalas específicas, elas têm uma sintonia específica, elas atuam em determinadas dimensões. Bem, só no nosso corpo físico, por exemplo, nós temos 7 dimensões possíveis de desenvolvimento do processo de evolução da alma humana, que vai desde o chakra de base até o 7º chakra, ou seja, as 7 glândulas endócrinas. Cada um desses chakras representa uma dimensão. Primeira dimensão, segunda, terceira, até a 7ª dimensão. Quanto mais você desenvolve a sua espiritualidade, o fluxo dessa energia por meio desses chakras, e tem consciência das suas capacidades de captar e projetar energia, que é o que eu ensino no meu curso de formação terapêutica e no meu curso também de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal do Alta Conexão, que é o SI, Sistema de Equilíbrio Energético, as pessoas, então, elas começam de fato a perceber que a espiritualidade não tem nada a ver com aquilo que elas acreditavam, que é ir na igreja rezar e pedir para Deus e para os santos e para os anjos resolver os seus problemas. Elas começam a perceber que o religar, a religação, a reconexão do indivíduo é um processo de desenvolvimento que ele vai tendo gradual a partir dessa expansão da sua consciência, né? Ou seja, as suas percepções vão ficando muito mais aguçadas e isso vai fazendo com que esses chakras fiquem mais vibrantes e mais poderosos, vai dando poder à pessoa. Só que esse poder é um poder ligado ao bem, não é um poder ligado ao mal, daquela pessoa que gosta de exercer o seu poder, autoridade sobre os outros, massacrar os outros, né, fazer guerras, essa coisa toda primitiva, né, que infelizmente ainda tem muitos seres nesse planeta que agem assim, né, e vai ter, porque faz parte desse planeta da terceira dimensão, e cabe a nós, que somos seres com um despertar maior de consciência, aprender a saber lidar com essa diversidade de energias, diversidades de seres, porque o mal, ele está sempre testando você na sua integridade, na sua fé, na sua verdade, na sua imutabilidade. Então, ou seja, quando de repente alguém vem e fala alguma coisa, você leva para o lado pessoal e você fica chateado, fica com raiva, fica reativo, fica descontrolado, significa que você aceitou aquilo, você despertou uma energia a partir de você e você reverberou e criou uma sintonia. Uma sintonia com o quê? Com uma frequência vibratória mais densa. Então, raiva, ódio, mágoa, insegurança, falta de confiança, tudo isso que te gera mal-estar significa que está numa escala vibratória muito densa. E como está mais denso, gera gravidade. Como gera mais gravidade, gera mais peso. Como consequência, você fica preso no reino da Sansara. Ou seja, você fica preso na roda da Sansara. Você fica preso em Gaia. Você fica preso no plano terreno. Você não evolui para o plano da espiritualidade. Porque evoluir para o plano da espiritualidade é transcender a terceira dimensão. É ir para a 4ª dimensão, chakra do coração. Ou seja, aprender a amar.
Se você não aprender a amar nessa vida, e amar começa pelo processo de saber aceitar para poder permitir o envolvimento, estabelecer uma relação, não tem como dizer que você é uma pessoa espiritualizada e evoluída. Então não adianta você entender tudo sobre energia. Eu vejo algumas pessoas que são até muito inteligentes, parecem uma enciclopédia ambulante, sabem de tudo, do universo, das energias, uma série de coisas, explicam muito bem, até por sinal, mas por vezes elas não vibram naquilo que elas estão falando. Ou seja, para o universo não interessa se você sabe no seu mental, interessa aquilo que você vibra, porque aquilo que você vibra é aquilo que é o seu eu sou, é aquilo que é a sua verdade imutável, inalterável e imperecível. Então, é só nesse momento que você pode dizer, ok, eu realmente estou consciente daquilo que eu sou. E quanto mais você desenvolve esse poder, mais humildade você tem, mais sabedoria você tem, mais flexibilidade você tem e muito maior percepção de que não existe superior ou inferior. Porque não existe superior ou inferior. Porque a sua dimensão que você está, que você acha que você, de repente, é superior àquela outra pessoa, porque a pessoa é pobre e você é rica, por exemplo, não tem nada a ver. Não existe essa superioridade. Você está numa dimensão de uma construção que você conseguiu atingir por algumas escolhas que você fez, pelo conhecimento que você tem, e isso permitiu que você, de repente, tenha uma vida um pouco mais abastada. Mas não significa que você é superior, porque para o universo não existe. Todo mundo tem a sua verdade, todo mundo tem o seu valor, e todo mundo é um processo em desenvolvimento único, singular, indivisível e incomparável. Como consequência, não podemos nos comparar com os outros. E se você sente que a sua vida está mais privilegiada do que o outro, cuidado, porque quando você se sente mais privilegiado do que o outro, você está julgando, criticando e fazendo com que, e projetando uma energia de rejeição para o outro sem você perceber, ou seja, tudo no universo é energia e você tem duas grandes forças de energias capazes de posicionar, alinhar os seus chakras, fazer você expandir para o sucesso, ter saúde, bem-estar e desbravar na vida, né? Que é a força mental, a força emocional, essa força de energia de vida, né? Que você possui dentro de você, que favorece a sua existência. Como também você tem a capacidade de trabalhar no sentido completamente inverso e contrário a isso e criar um cenário todo desastroso na sua vida, com problemas, com brigas, com várias coisas, né? Inclusive violência e não só. Então depende muito daquilo que você vibra, né? E dependendo daquilo que você vibra por meio das escolhas que você estabelece, isso vai ser o cenário e a realidade daquilo que faz parte da sua vida. O universo é grandioso, o universo é uma grandeza. Por isso, quando você está com o universo, a sua vida é próspera, a sua vida está sempre em expansão, porque o universo está sempre em expansão. A sua alegria é de fertilidade, de prosperidade, de paz, de suavidade, porque o universo está expandindo, mas você não vê aí ele se explodindo todo e tal, ele vai na sua harmonia, vai no seu tempo. E é assim que nós evoluímos. Agora, quando o ser começa a manifestar qualquer coisa que vai contra esse vórtex do universo e não está alinhado e conectado com essa força do universo, isso ele faz quando os chakras estão posicionados e alinhados, automaticamente ele expande essa energia para o oitavo chakra, que fica acima da cabeça, meio metro acima da cabeça, e que eu chamo de chakra da alma, que é o meio do céu. Depois ele tem um fundo do céu, que é meio metro abaixo da sola dos pés, ou seja, você não termina na sua pele. Você tem toda uma estrutura energética, que é o campo bioenergético, que é aquilo que se chama de aura, que vai além da sua pele. Você tem duas peles. A pele física, que tem a ver com o seu estado mais físico, e você tem uma outra pele energética, e é lá que realmente você termina. E é justamente essa energia que você reverbera a partir, e que está no seu entorno, é que vai atrair aquilo que você está sintonizado, aquilo que são as suas vulnerabilidades, aquilo que você precisa conhecer para deixar de ser vulnerável, para desenvolver você mesmo, para você poder, de fato, transcender constantemente a sua realidade presente. Isso é que é evolução. Evolução é uma transcendência a partir do despertar de uma consciência constante. Evolução não é adaptar as coisas, né? Então existe uma diferença. Darwin já falava sobre isso, né? Que será que realmente as espécies elas evoluem
ou elas se adaptam? Exato, elas só se adaptam. Por quê? Porque elas se adaptam ao ecossistema. Evolução espiritual só é pelo despertar de consciência. Evolução só é pelo despertar de consciência, transcendendo constantemente o seu estado mais animal. É quando você desperta e percebe que você é uma força de realização, de ato, consequência, ação e reação. Então, o que é que você está gerando aí na sua vida, né? Como força, você está perturbando os outros? Está fazendo os outros se sentirem mal com aquilo que ele é? Você é realmente uma força favorável à vida e à existência? Ou por onde você passa, você deixa um rastro de energia escura, né? Um rastro de energia de raiva, de mágoa, de ódio, de pessoas indignadas com a sua presença, porque você é uma pessoa sem noção do seu padrão vibracional e da sua própria espiritualidade, e você fica aí se achando superior aos outros. Não existe. Toda pessoa autoritária, dominadora, que se acha superior às outras, ela só está demonstrando pequenez de espírito. Para o universo, ela é muito pequena. Não importa quanto poder ou dinheiro que você tem, e você pode ser até um presidente, e a gente já teve vários presidentes assim, né, principalmente nos países latino-americanos que foram regidos pela religião católica, então estamos fadados a ter sempre corruptos e essa coisa né, errada na percepção de Deus, de que Deus e os anjos e os santos estão aí só para servir o ser humano, e o ser humano é uma obra inacabada, defeituosa, pecaminosa, e que ele, coitado, vai ter que fazer de tudo para merecer esse céu e não sei o quê, e é por meio da religião, se ele não fizer isso, ele não ser um bom menino e não sei o quê. Nossa, um monte de asneira que só atrapalharam o processo de fato de evolução espiritual. Né? E aí as pessoas ficam presas a esses dogmas, a essas crenças e esses valores, e não é isso que eu ensino no meu trabalho. O meu trabalho é você perceber que você é uma força de realização e como que você vai realizar isso. E eu faço isso na minha primeira consulta, a pessoa senta na minha frente, faço uma leitura e interpretação do campo vibratório dela, ela não precisa falar nada para mim. Eu conheço mais a pessoa que está na minha frente do que ela propriamente conhece a si mesma. A partir dessa leitura, eu consigo reduzir uma existência toda em 30 minutos de áudio gravado e dou 10 minutos, reduzo ainda mais em 10 minutos de um exercício que vai libertar a pessoa de 40% a 80%, ela perceber onde estão as suas brechas energéticas, onde é que estão os seus padrões vibracionais, as conexões que ela está estabelecendo que estão desestruturando e desalinhando ela e corrompendo com o posicionamento dos chakras, fazendo com que ela se sinta como? Solitária, perdida, procrastinando, enrolando as experiências repetitivas, né, atraindo pessoas nada a ver, coisas muito densas, coisas muito pesadas, quer expandir, mas não consegue, parece que tem sempre uma barreira na sua frente. Tudo isso tem um sentido, mas isso não faz parte do seu sentido evolutivo, e é isso que você precisa entender. Mas se você está vivendo isso, é porque você contribuiu para isso, você é responsável por isso, sim. Você não é culpado, porque ninguém na sua sã consciência vai se auto-prejudicar, né? Então, a pessoa só se auto-prejudica inconscientemente, porque conscientemente ninguém se prejudica, porque consciência faz parte do bem. E a inconsciência que faz parte do mal, e é justamente aí que está o problema, porque é justamente na sua inconsciência que o mal vai tirar vantagem para tentar ganhar espaço, para tentar chupar e reter a sua energia de luz, para comprometer a sua estrutura, para poder zombar do universo, que é aquilo que se fala da energia rebelde, né? Então existem essas energias rebeldes, a gente vê um monte de gente com comportamentos rebeldes na nossa sociedade, né? E basta você andar aí na rua, você vai ver um monte de pessoas rebeldes. Por quê? Porque elas vibram nessa energia do mal, elas não favorecem a ordem e o equilíbrio, elas não favorecem a vida e a existência. Elas são separatistas, elas querem criar uma força que vai contrária à energia de expansão do próprio universo. E aí por isso que vem a dor, vem a doença, vem a catarse, vem todo esse mal-estar.